Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Licitante no Controle. Hoje estou aqui com a minha amiga Viviane Pires. Vamos falar sobre liderança humanitária. Gente, para quem não conhece, a Vivi é advogada com pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil e Empresarial, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, em Direito Processual e Gestão Jurídica, cursando MBA em Gestão Empresarial, com uma carreira de 16 anos no mercado corporativo, com sólida experiência em gestão e posição de liderança há mais de 10 anos, com foco em gestão de pessoas e desenvolvimento de times de alta performance, experiência como compliance officer, palestrante, professora convidada e escritora. Vivi, seja muito bem-vinda e muito obrigada, viu? Gratidão enorme. Gisela, eu que agradeço por essa introdução maravilhosa, né, desse currículo, que eu fiquei surpresa até com tantas atividades. Você é maravilhosa. Muito obrigada, de verdade, pelo convite. É um prazer muito grande poder estar participando desse projeto com você e trazer um tema que eu sou apaixonada. Acho que desde muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar com pessoas, trabalhar com equipes. Tem sido uma jornada muito boa e muito bacana trabalhar esse tema com pessoas, né? Muito bacana, gente. Então, vamos falar um pouquinho de liderança humanitária. E aí eu queria que você falasse, né, sobre as primeiras palavras, por que você gosta tanto, da onde que você, né, teve esse site, vou trabalhar com isso, o que te fez motivar a trabalhar com essa questão? Vamos contar, então, uma história, mas não muito longa, né? Para ninguém ficar aqui cansado. Mas, sabe, a gente tem que encontrar um propósito na nossa vida. Tem que ter sentido, alguma coisa tem que ter sentido. Senão não dá para a gente acordar, ir trabalhar e voltar para casa. É uma rotina muito pobre porque a gente veio. Sim. E aí, no nosso dia a dia, acho que durante a minha carreira, eu fui percebendo o quanto é incrível você pensar que você pode ajudar de alguma forma as pessoas com quem você se relaciona, né? Acho que isso foi começando a me motivar a pensar sobre isso. Eu sempre trabalhei em empresa, né, em departamento jurídico de empresa, então a minha convivência era muito próxima com as pessoas com quem eu trabalhava, né? A gente sempre brinca, né, que é muito mais próxima do que as nossas próprias famílias. Sim, né? A gente passa muito tempo, né, no trabalho. E se não for uma convivência harmoniosa, feliz, verdadeiramente, nada funciona. Então, eu acho que eu comecei a pensar sobre isso e dizer que isso me enche os olhos, isso me traz realmente um propósito, pensar sobre isso. E quando a gente vai olhando o decorrer do mundo, que sempre mudou, acho que o que mudou foi a velocidade, né? O mundo sempre mudou, a gente sabe, mas a velocidade é incrível. E hoje a gente vê muitas relações de trabalho superficiais, né? Instáveis, um turnover super alto. Tóxicas, né? Inclusive. Tóxicas. E aí, seja em qualquer empresa, escritório ou qualquer outro tipo, né, de local de trabalho, quando você não tem vínculo, as pessoas saem, não se sentem pertencentes. Sim. Isso tem um custo para quem trabalha com essas pessoas, tem um custo para quem vai procurar outro lugar. Somos muito ansiosos, né? A gente sabe que a tecnologia nos deixou mais ainda. Então, se não fizer sentido, a gente simplesmente vai embora. E esse mundo, né, complexo e frenético, aliado a tudo isso que a gente tem vivido, e fez com que eu pensasse, nossa, se não for trabalhar agora esse tema, as empresas e qualquer tipo de organização não se sustenta. É inviável, né? Tem que ser isso para torná-la perene, né? Com certeza, minha amiga. E aí eu já até tenho uma pergunta aqui. Como você fez para perceber essa sua paixão considerando esse mundo corrido? Né? Como você falou, o dia a dia consome a gente quando a gente vê, caramba, já tá de noite. Já, né? Aquela ideia de, ai, nossa, o tempo passa rápido. Muito rápido, né? Não, isso aí a gente ouve e pensa, né, sempre. E a preocupação que a gente tem que ter e o que a gente fez com ele, né? Sim, com Se certeza. ele passa rápido, mas o que você fez com ele, né?
Mas, pois bem, a gente tem que ter alguns gatilhos, porque senão roubam o nosso tempo, você nem percebe e nada foi feito, você deixou seus projetos de lado, né? Rede social é uma coisa que a gente faz perder um pouquinho de tempo, né? Bastante. Eu adoro, mas às vezes eu me pego assim, bastante tempo, fico, né? A gente tem uma dificuldade, né, de criar rotinas, Sim. né? Tem um tópico que a gente pode falar no outro podcast, né? Sobre rotinas, procrastinação, porque também é um tema muito, muito bacana, né? Já fica o convite. Já aceito. É sempre bom conversar e trocar ideias. Mas nesse mundo que às vezes nos tira até mesmo o trem do trilho, a gente tem que ter alguns gatilhos. Sabe uma coisa que é muito bacana? A gente se conectar com pessoas como você. Pessoas do bem. As pessoas que têm um astral lá em cima, as pessoas que vibram o bem, têm alto astral, têm a alma elevada, elas conseguem nos conectar de volta. E aí eu pensando, como ele disse, as pessoas com quem eu mais convivi eram as pessoas com quem eu trabalhava. Sim. Nossa, eu pensava, como é bom eu poder ter essa conexão, de maneira que são essas as pessoas que, por vezes, me trazem de volta e me resgatam quando alguma coisa não vai bem, né? Esse foi o melhor gatilho que eu tive para pensar, cara, é isso que eu amo fazer e é isso que eu preciso fazer e focar da melhor forma possível. Não, é muito bom, porque a gente sabe que o dia a dia do trabalho é cansativo, requer muito da gente, né? A questão, às vezes, né, uma bronca de um chefe, e aí você fica aquilo, e se você não tiver um lugar, né, que as pessoas te acolham, né, que você, né, possa, gente, aconteceu isso, né, infelizmente, né, alguns lugares são muito, como eu falei, tóxicos, né? Um querendo, né, aquela vaga do outro, às vezes nem por conta de questão de salário, mas por questão de status, porque ele é um chefe, ele é um coordenador. Então, isso é muito ruim. E aí você tendo uma equipe de trabalho boa, né? Trabalho na Fundação Estatal de Saúde e trabalho agora como controladora, mas fui pregoeira e chefe de setor de licitação. E ali era muito legal, era um ambiente muito bom. Às vezes eu fico cansada, né? Porque o controle exige, tem algumas, né, dificuldades, a gente recebe muitas denúncias, ouvidorias, eu falo, não, vou lá na licitação um pouquinho para dar uma risada, para dar uma renovada na energia, sabe? Muito bom. É isso mesmo. Acho que é bem por aí. E se você pensar, o ambiente tóxico, às vezes parece óbvio, mas é óbvio mesmo, né? Mas se você pensar bem, vamos pensar num exemplo, né? Você está num ambiente em que vem na iniciativa privada, onde eu sempre trabalhei, né? Vem aquela preocupação de, nossa, vem ela aqui, aquela barca das demissões, eu sou da iniciativa privada, como que vai ser isso? Isso traz medo, insegurança. Pede para alguém fazer uma apresentação com esse estado de ânimo. Pede para alguém fazer um trabalho com esse sentimento. É isso que tem que ser entendido para a gente perceber que as pessoas engajadas é que entregam o seu melhor, né? Esse sentimento de temor não traz bons resultados. Sim. E o sentimento de pressão não faz com que você entregue o melhor de si, né? Enfim, é um exemplo que eu vejo que às vezes a gente se depara, né, com isso. E tem que trocar esse temor por um desejo, despertar esse desejo, né? Para que as relações sejam perenes, né? Tem um livro do Simon Sinek que fala sobre jogos infinitos, né? E aí o título já traz até uma dica sobre o que ele fala. E o infinito é porque ele propõe isso. Ele propõe, no decorrer do livro... Aliás, ele tem diversos livros incríveis. Mas ele trata um pouco sobre a perenidade, né? O quanto que esse imediatismo você não alcança bons resultados. E que os resultados devem sempre ser consequência. Consequência do quê? De um trabalho realizado por gente, né? As empresas são feitas de gente, a gente trabalha para a gente. Então, se você não cuidar da sua gente, né, nada dessa roda vai funcionar, né? Sim, não só no setor privado, no público, até porque o nome é servidor público, está ali para servir ao público, né? E às vezes a gente vê, né, um contratempo, às vezes por questão de hierarquia ou por questão de ego mesmo, que isso,
né, foge um pouco, como a gente falou, né? Como eu te falei, em ambientes tóxicos isso fica um pouco distorcido. É esse medo, esse receio, né, de ser mandado embora, de acontecer alguma coisa, de um coleguinha do lado puxar seu tapete. Então, realmente é complicado. Eu acho que não é só no privado, não. No público, olha, eu já tenho experiência que eu vi bastante isso. É verdade, é verdade. Eu não quis dizer assim, né? É porque é uma realidade que eu tenho muito próxima, né? É verdade. E pensa bem comigo, né? É tão simples a gente dizer assim, por favor, né? Obrigada, né? Palavrinhas mágicas, né? As palavrinhas mágicas, né? Vai trocar o horário de uma reunião. Mas você pode ir nesse horário, né? São as gentilezas que, às vezes, a gente acaba se perdendo, né? No decorrer dali do dia a dia. E tem um livro também, não sei se está em português, mas é Blind Spot, que é muito legal, que fala sobre o quanto os líderes se perderam, né? Uhum. Como ele faz medições, né? Aí mundialmente, então ele traz indicadores de felicidade, é bacana isso, né? E felicidade, é essa palavra que ele fala. Quanto que os seus trabalhadores são felizes no trabalho? E aí eles vão medindo e dizendo assim, nossa, o quanto que se perdeu essa visão? O quanto que se perdeu a visão de entender se quem está ali está feliz com o que faz? E a gente nem precisa ir longe, assim, a gente sabe que as pessoas felizes entregam mais, mas vamos pensar aqui comigo, né? Se a gente aqui, cada um de nós, parar para pensar no momento da nossa vida em que a gente estava muito feliz, mas aquele que estava muito feliz mesmo, o dia que a gente se graduou, o dia que entregou a tese de mestrado, lembra desse dia? O dia que passou no exame da ordem, que deu a notícia, né? Nesse dia a gente estava muito feliz. Esse dia, o que te limitava a fazer alguma coisa? A felicidade engaja, não tem jeito. E não precisa nem ler os indicadores. Olha para si e perceba o quanto você se sente disposto a fazer muito mais em situações como essa. Se você parar e sentir aquela sensação de felicidade naquele momento, você vai ao infinito. Né? Então, é tão simples assim. E a dificuldade, talvez, né? Eu não sei se é uma dificuldade, mas o que eu gosto muito de falar é... tudo bem, Viviane. Lindo, né? Mas como é que faz na prática, né? Deixa eu falar, eu ia te perguntar. A liderança, né? Aquela pessoa que está ali à frente, ela influencia? Como ser um bom líder, né? Porque eu vejo muita gente como chefe, mas líder é difícil. Né? Eu queria que você falasse para mim, assim, um pouquinho de como essa pessoa pode desenvolver, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Até quer ser uma boa pessoa, um bom líder, mas acaba sendo, né, um chefe. Não é todo mundo que é ruim. Às vezes a pessoa realmente não tem essa vocação. Tem muita gente que tem que deixar de ser egoísta e pensar em si mesmo, né? Acho que a gente escuta algo assim. Mas, brincadeiras à parte, eu pensei muito no que eu vivi e comecei a pensar no que eu acho que pode dar certo, né? Passando por algumas etapas. Primeiro, conhecer. Conhecer o quê? Mas conhecer a relação. Não é uma relação que existe entre o líder e o liderado mandatória, de comando, de chefe. É uma relação de confiança, é uma relação de emprego. Eu sou, tenho que confessar, romântica daquele momento. Então, é da fidúcia, é do respeito, né? A relação de emprego tem este elemento, né? Eu sou dessas. Então, você tem que conhecer que tipo de relação você tem. Né? Reconhecer que é esta. Não há ali comando. Entender e conhecer com quem você trabalha, né? As pessoas, cada um com as suas características, cada um com a sua cultura, cada um com as suas dificuldades, com as suas potencialidades, né? Suas limitações. Suas limitações, né? Eu acho que meritocracia passa muito por isso, porque meritocracia é você prestigiar considerando que as pessoas estão nas mesmas condições de fazer as entregas, né? Mas aí também é outro papo, né? Planejar é a melhor parte, inclusive.
Planejar por quê? Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer crescer. Então, depois que você conhece e entende a relação que você tem, quem é a pessoa, você pode planejar um crescimento profissional e dedicar tempo, né? Porque não dá para fazer isso e eu estar aqui no meu celular. Conta aí, Gisela. Não, rapidinho. Não, estou escutando porque eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, né? Não funciona, né? É tempo de qualidade, né? E o planejar é a melhor parte. E aí, quem estiver ouvindo pode dar risada quem estiver ouvindo, né? Porque eu dei um nome que já me disseram que eu sou uma ótima comediante, inclusive, né? Mas eu tô aqui disposta a assumir porque eu gostei desse nome, né? Mas o planejar, né? Pensando nesse ciclo de, conhecer, entender, planejar e dedicar, né? Entender a relação que você tem, conhecer a pessoa, planejar e dedicar tempo. O planejar é planejar transformar aquele colaborador, aquela pessoa com quem você trabalha, num profissional unicórnio. E aí o unicórnio virou chacota, e aí todo mundo riu. Quem estiver ouvindo vai rir de novo, pode dar risada. Já pensei no chifre. Pois é, mas olha, a ideia é uma ideia boa. Parece um pouco com aquele PDI do RH, mas como eu não sou de área de gente e gestão, eu tive que tentar personalizar um pouco, né? Mas fala um pouquinho, fiquei curiosa. Todo mundo acho que está querendo saber também sobre esse, né? Como que é? É o profissional unicórnio. Unicórnio, né? Conta, Vivi. Ai, gente, até um spoiler. Eu estou preparando um e-book. Olha. Eu quero dedicar muito o passo a passo, mas o que é isso, na verdade? Buscar colocar ferramentas. Então, tudo aquilo que a gente lê e fala assim, como me tornar um líder humanitário, como fazer uma gestão humanizada da minha equipe, como conquistar, né? Como conquistar confiança. Bom, eu acredito que existem algumas ferramentas que podem ajudar, ferramentas práticas. E eu sou um pouco disso. Sabe aquela história assim, Vi, você quer emagrecer? Tá aqui, ó. Tem uma receita de dieta. Vi, você quer, né, dar uma torneada aqui? Tá aqui, ó, o exercício na academia, né? Então tá, você quer se tornar um líder? Tá aqui. Não é uma receita de bolo, mas pelo menos tem algumas ferramentas que eu acho que ajuda. Porque há algo em comum, um crescimento profissional. As pessoas querem ser ouvidas e elas querem crescer. E você, de alguma forma, pode ajudá-la. A gente sabe que um primeiro passo é entender. A pessoa tem que entender com você e você tem que entender com o profissional o propósito. Essa é a parte mais difícil. Assim, Gisela, qual o seu propósito? É muito difícil. Porque para a gente caminhar numa jornada, eu preciso saber onde você quer estar. Pergunta do milhão, hein? Se a gente não sabe, a gente vai descobrir juntas, né? Mas, não sabendo ainda, a gente descobrindo juntas, a gente vai começar por um autoconhecimento. Todo mundo tem algumas características que são a sua potencialidade. São características suas que você faz muito bem, né? Você também tem algumas fraquezas, sim, né? Que a gente tem que trabalhar. Somos carne e osso, né? Somos carne e osso, né? E o desenvolvimento de qualquer profissional, no meu caso, o unicórnio... Adorei. Incrível, adorei. Ele passa por isso, né? A gente tem que entender que no nosso crescimento profissional existem ameaças externas, né? Algumas coisas que acontecem no mundo externo. Um exemplo muito fácil, inteligência artificial, que vai substituir algumas coisas. Isso é uma ameaça. Eu tenho que enxergar e trabalhar com a pessoa com quem, né, está lá comigo, na jornada, e tentar fazer com que essa ameaça não se concretize. Certo. Né? Entender também que o mundo externo traz para nós oportunidades. Sim. Né? E pegar essas oportunidades e potencializá-las, colocá-las em prática. Isso tudo nada mais é do que uma matriz SWOT, né? É muito utilizada por empresas para se posicionar no mercado, mas se aplica perfeitamente quando a gente vai fazer uma avaliação pessoal. Eu já fiz a minha, eu já falei que eu sou romântica e tal, né? Gente, olha, falando isso aqui ao vivo. Eu já fiz a minha na vida pessoal também para entender o que está acontecendo. Mas ela dá para a gente um norte e um exercício de como a gente
de como a gente se enxerga. Dá uma palhinha aí pra gente, como a gente deve fazer. A partir dos quadrantes, né? Então, a gente tem as fraquezas, a gente tem as ameaças, a gente tem as oportunidades, a gente tem... em cada um desses quadrantes, a gente vai definir, então, um plano de ação. Então, se eu tenho uma deficiência, por exemplo, no inglês, mais simples, né? E eu quero galgar uma profissão no compliance. A palavra já é de natureza inglesa, né? Então, essa é uma fraqueza minha, que eu preciso capacitar. Então, tá lá no meu quadrante de fraqueza. E aí, o passo seguinte é desenhar um plano de ação. Eu preciso fazer um curso de inglês com prazo, com responsabilidade e fazer um acompanhamento. E isso vai fazer com que eu me desenvolva até o prazo final, né? Vamos pensar em mais algum exemplo. Até mesmo da inteligência artificial, né? Então, eu não conheço absolutamente nada do ChatGPT, que meus pais usam, né? Então, assim, né? Então, esse é um mundo externo que coloca em ameaça até mesmo o seu trabalho, porque você pode ficar obsoleto no que diz respeito a esses conhecimentos. Sim. Uma nova legislação, né? Então, se você não sabe, você precisa se capacitar, você precisa entender. Capacitação, né? É a chave, né, Vivi? É a chave. Então, isso também tem que constar lá no seu plano de ação, né? E soft skills também, né? Às vezes eu sou uma pessoa muito introspectiva. Às vezes eu sou uma pessoa que não faço networking. Às vezes eu sou uma pessoa que... e aí eu posso falar um pouco de mim. Sabe aquela história de você fazer um trabalho, mas é você aprender a mostrar e dar o valor que ele teve? A gente costuma muito vender o esforço. Mas o esforço é importante, mas o resultado também, sabe? Então, isso também é um skill, né? Então, tudo isso vai estar no quadrante. As suas fortalezas, as suas ameaças, as suas fraquezas. Tudo vai estar nos quadrantes e aí eles vão direcionar o seu plano de ação. Então, aí você já vai... já tem um passo, né? O passo seguinte é o plano de ação, que você vai acompanhar. E aí tem mais 2 passos que eu considero também importante nessa jornada do unicórnio. O branding, que é a nossa marca. Eu também não sou do marketing, né? Mas aquela história do produto, pessoa, né? Uhum. A gente também tem a nossa. Se eu não mostrar o meu conteúdo, quem me compra? Sim. Né? Então, você tem que trabalhar isso. Nessa jornada, se a gente quer fazer com que nosso liderado cresça, ele precisa, né, entender que isso é importante. Alguns já vão estar com isso. Talvez a nossa matriz já mostre que ele tem isso muito mais aguçado, mas talvez não. Mas esse ponto é importante, né? E o último passo antes de atingir, né, o propósito, que é o networking. É muito importante. Nossa, o networking é para a vida. Networking é você se relacionar com pessoas com quem você troca tanto. Veja nós aqui. É verdade. Né? É tão rico. Eu não sei nem como eu posso explicar o quanto isso tem valor. E a gente consegue com o tempo, não tem curso, não tem. Você tem que ser você e começar a criar. E sabe como que você cria? O primeiro passo para você criar? A partir da sua credibilidade, da sua ética. Difícil você se relacionar com pessoas se você não for uma pessoa que tenha credibilidade, né? Esta jornada, né, vai ter um projeto final que você vai ali, espero que encontre o seu propósito, né? No decorrer disso tudo, tem outras ferramentas, né, que ajudam a gente a conter desvios, né? Porque a gente, às vezes, vai desviar do prazo, vão ter algumas questões que vão aparecer no meio do caminho, Sim. né? E também aí vão ter outras ferramentas para a gente poder trabalhar para tentar manter. Mas, para mim, foi uma forma de tentar consolidar num jeito assim mais jocoso, né? Um percurso,
né, que chegue ao final, né, o unicórnio. Sabe aquela ideia do startup unicórnio? Eu quero que se destaca, né? E aí você, então, alcançar, né, a sua melhor performance, né? Muito bom. Imagine se alguém cuida de você assim, com escuta, né? Eu acho que isso é uma boa. Muito bom. É uma boa. Adorei. Nossa, incrível. Adorei. Muito bom. Não, e ver, né, pessoas, assim, engajadas nessa finalidade, porque é o que eu falei, infelizmente a gente vive num mundo corrido, que as pessoas pensam muito nelas, né, no salário que eu vou ganhar, na função que eu vou exercer, e esquecem dos outros. E aí, essa sua abordagem, assim, é incrível. Fiquei, assim, nossa, encantada. Parabéns, Vivi. Que bom. Eu espero que ajude, né? Isso é o propósito, né? A gente pensa em escrever... Eu tenho um sonho muito grande de escrever um livro, né? Mas Bora. a autora sozinha, né? Demanda tempo também. Mas é incrível pensar que, a despeito de tantas críticas que você vai receber, né? Talvez alguém vai abrir e vai falar assim, puxa, isso daqui me ajudou. Nossa, você já tem, sabe? Eu sei como que é. Né? Alguém vai olhar para você e, poxa, que legal, eu vou me inspirar nela. Eu vou me inspirar nela. Muito e massa. eu acho que a perenidade de qualquer organização está pautada nisso. E o ISD, que tanto se fala, ele tem lá no seu eixo S, né? Essa figura, né? Direitos humanos é isso, né? Sim. Acho que a gente tem que também... dá para você também casar, mas é que eu vou ficar falando muito aqui. Mas dá para você também juntar esses conceitos, né? Às vezes a situação do trabalho é tão tóxica que ela fere direitos humanos e assim... Sim. Enfim, tá muito ligado, né? Eu acredito verdadeiramente que haverá mudanças positivas, mas eu desejo muito para todos nós que tenhamos lideranças com esta convicção genuína, né? De que é preciso e que é gostoso fazer isso, com prazer, né? Com certeza. É o que eu desejo para todos nós. Então, Vivi, queria que você desse aqui um recado pro pessoal, falasse como que as pessoas podem te encontrar, qual a sua rede social, seu Instagram, por favor, fique à vontade. E seus planos agora, né, para 2024, o que você tem em mente, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom, planos... Você acredita que eu criei uma matriz em que um eixo... é o tempo que eu preciso investir, e um outro eixo, sabe? É o quanto de grana eu preciso investir. Porque tem tanta coisa que vem à minha mente. Eu juro pra você. Tudo, né? Nem estava combinado, não tem nada combinado disso, né? Não sei nem por que eu tô falando isso, mas é verdade. Você pergunta dos projetos. É tanta coisa que eu preciso plotar para saber qual que eu priorizo. Porque minha cabeça tem tanta coisa legal que eu queria fazer, verdadeiramente, né? O que eu queria deixar de mensagem, pensando em tudo que foi dito aqui, primeiro que as mudanças se fazem com todos nós, né? Eu falei sobre liderança, claro. Esse é um papel muito importante, né? E quando você pensa em líder, não é só aquele que tem uma equipe consigo, né? É aquele também que tem pessoas com quem você trabalha, né? O olhar, né? A empatia. Empatia. Sim, acho que essa é a palavra-chave, empatia. É uma palavra-chave que a gente tem que botar em prática, né? E para os demais, a gente tem que entender se a gente está no lugar certo, né? Se aquilo que a gente tem e a gente está vivendo não está de acordo com os nossos valores, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar estar, né? As mudanças vão acontecer assim, com o esforço, né, com a nossa fala diária e comentando sobre essa necessidade. Eu acredito muito nas mudanças, verdadeiramente, acredito muito nas mudanças, mas para que elas aconteçam, a gente tem que falar sobre elas, né? Então, eu conto com o apoio de vocês, né? Para me encontrar nas redes sociais, a gente bota lá tem no Instagram. Qual é o Instagram? Fala aí, Vivi. É @viviane.pires.araújo. E no LinkedIn também. Pode colocar meu nome lá, que também vai estar disponível para vocês me procurarem e quiserem trocar mais ideias, saber mais sobre
qualquer conteúdo. Vai ser um prazer enorme, porque eu amo conversar e falar com pessoas. Gisela, muito obrigada. Gratidão toda minha, gente. Olha, maravilhosa ela. Obrigada, Vivi. Muito obrigada mais uma vez por ter topado, por ter aceito. Vai ser, assim, incrível. Que 2024, assim, Deus permita fazer todos esses seus planos, que eu vou estar aplaudindo aqui de pé para te assistir. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Até. Tchau, pessoal. Até.